Você sabe o que acontece no momento da nossa conversão? O que é santidade ou ser santo? Santidade posicional acontece quando na vida do cristão? Você já conhece este termo? Eu posso servir a Deus e viver a minha vida como eu quero? Sou Jane Martins de Souza, professora e superintendente de Escola Bíblica Dominical. É uma satisfação muito grande ter você aqui. Desejo a todos vocês a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que goste do comentário, fique até o final desta aula e juntos vamos aprender bastante a respeito de santidade e de santificação. O título da nossa lição hoje, lição número 10, falaremos sobre desenvolvendo uma consciência de santidade. E o texto, por base para estudarmos aqui, está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao 21. Você sabe onde na Bíblia está escrito que Deus quer apenas meu coração? Isso procede? É verídico? O que você entende por santificação? Responderemos a todas estas dúvidas no desenvolver da nossa lição. A igreja está vivendo um dos piores tempos desde que foi estabelecida na cruz. Mas apostasia sempre houve, pecado na igreja sempre existiu. Porém, o nível de mundanismo que a igreja enfrenta na atualidade nunca houve. Estamos nos afastando a passos largos do ideal da igreja de Cristo, que foi santificada na cruz por ele e será apresentada a ele como uma noiva adornada para casamento, sem mácula e sem ruga alguma. Você acredita que Jesus se entregou na cruz para a sua igreja viver de qualquer forma? Se vestir como deseja, se portar da maneira que quer, sem observar os preceitos morais divinos? Paulo escreve da seguinte forma, entre aspas: ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Em nosso lar, usamos vasos trincados, xícaras sem asas, pratos manchados, panos de prato não tão bonitos mais, mas nos servem da mesma maneira e dá para serem usados. É o que chamamos de vasos de desonra. Entretanto, quando recebemos visitas, apresentamos o melhor da nossa cozinha e servimos os convidados com os mais excelentes vasilhames que possuímos. Infelizmente, muitas pessoas não levam com seriedade esta passagem. Não é porque alguém aqui é usado por Deus e leva uma vida sem santidade que será conhecido de Jesus no céu, ou será apresentado por ele naquele grande dia ao Pai. Deus, ele usa quem quer, como quer. Agora, morar no céu é bem diferente. Desenvolver uma consciência de santidade, sendo que consciência é a percepção que temos das coisas. Então é a capacidade de perceber que o cristão precisa ter uma vida santa e que ele não pode viver de qualquer maneira. A primeira coisa que precisamos reconhecer é que Deus é santo e, sendo santo, todos aqueles que querem se relacionar com ele precisa, durante a jornada aqui, ser santo também. A exigência de Deus daqueles que se aproximam dele é a santidade. Santidade
É um atributo inerente em Deus e que é compartilhado com a humanidade. Mas ninguém nunca será santo como Deus é. Nem mesmo na glorificação, que é o último estágio da santificação. O que são atributos? Atributos são particularidades, qualidades e características que são próprias de alguém, como santidade, no caso, pertence a Deus. Pedro escreveu aos seus leitores que a mesma exigência da congregação do passado é a mesma exigência para a igreja da atualidade, que devemos ser santos, porque aquele que nos chamou é santo. Deus de si mesmo testificou que ele é santo e que todos devem ser santos como ele é. Não podemos nos conformar com as concupiscências que antes haviam em nossa ignorância. A ignorância do pecador é a causa da tolerância divina. Mas uma vez salvos e conscientes do que Jesus fez por nós, não podemos mais nos envolver com o mundo. A tolerância será zero. Infelizmente, muitos relembram com satisfação da sua vida pregressa, seus pecados do passado, não sentem tristeza por isso e, ao contrário, sentem saudades. Somos exortados a sermos santos em toda a nossa maneira de viver. Isto é, em todas as áreas da nossa vida. No casamento, no nosso relacionamento conjugal, em nossas finanças, em nossos momentos de lazer, com nossos amigos, em nosso trabalho, sem exceção. Em todas as áreas das nossas vidas devemos ser santos. A santidade traz mudança de comportamento na vida do crente. Deus se fez conhecido por intermédio deste atributo, santidade, e escolheu uma nação para a santificar, isto é, separá-la das demais e serem um reino de sacerdotes e uma nação santa. O objetivo da santificação é transformar nosso caráter, a fim de que sejamos cada vez mais parecidos com Jesus. Se eu tenho a percepção de que Deus é santo, preciso prosseguir em levar uma vida em santidade e rejeitando o pecado. Paulo escreveu que éramos no passado pecadores, mas Cristo nos lavou, nos justificou e nos santificou. A santificação é gradativa ao longo da nossa jornada e repousa na dependência da nossa posição, da nossa entrega em todo o tempo à vontade de Deus e à disposição de andar no caminho do Senhor. Não podemos ser amanhã o que somos hoje. Sempre devemos crescer em santificação. Os incrédulos são desprovidos de inteligência espiritual e, portanto, se entregam a todo tipo de prazer carnal e mundano. Mas nós fomos chamados pela sua infinita graça. E toda chamada tem privilégios e responsabilidade. Temos a responsabilidade de sermos santos em toda a nossa maneira de viver. Não existe para nós vida secular e vida santa. A nossa vida é uma só. O cristão deve viver uma vida santa em todos os lugares, porque vivemos para a glória de Deus. Se fizermos algo ou tudo o que fizermos deve trazer glória para o nome
de Deus. Então, não devemos fazer nada que não vá glorificar o nome de Deus. No tópico 1, nós vamos falar sobre a perspectiva bíblica da santificação. Como a Bíblia vê a santidade ou o que ela nos revela a respeito da santidade. Devemos levar a sério a questão do pecado e temermos a Deus. No ponto 1, santificação no Antigo Testamento. Como era a santificação no Antigo Testamento? Santidade do hebraico é Kodesh, significa sacralidade, posto à parte, que pode se referir a Deus, a lugares, coisas e deriva da raiz verbal Kadash, que traz a ideia de consagrar, santificar, preparar, ser santo, ser separado, ser santificado. No Antigo Testamento, a palavra Kodesh aparece 469 vezes como santidade. Então, ela aparece outras vezes com outro sentido. Moisés, em seu cântico, ele descreve a Deus como majestoso em santidade e autor de maravilhas. Como coisa santa, no caso, os utensílios do tabernáculo eram coisas santas e deviam ser tratadas como tal. O rei Belsazar morreu por usar as coisas santas como instrumentos para o pecado. Também como santuário, era o lugar onde era guardado a Arca da Aliança. Era o lugar mais sagrado do tabernáculo, o lugar santo dos santos, o santuário. O adjetivo Kadosh traz a ideia de um dia separado. A Bíblia fala sobre quando Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de todas as suas obras. Também traz a ideia de uma pessoa que foi separada por Deus para viver santo. Nós temos o exemplo na Bíblia de Sansão, de João Batista também, que foram separados antes mesmo de serem gerados. Foram separados por Deus para um propósito específico. E também para uma nação, Israel. Deus a escolheu para ser uma nação santa, um tesouro pessoal e um reino de sacerdotes. Então, santidade pode ser um dia, uma pessoa, coisas, lugares, nações. No ponto 2, no Novo Testamento, o que é santidade no Novo Testamento? O que essa palavra significa? O verbo grego hariazo quer dizer santificar, ser santo. Abrange o sentido de o crente tornar-se santo, puro e santificado por obra do Espírito Santo. Ninguém torna-se puro ou santo por esforço próprio. É uma obra feita somente pelo Espírito Santo em nossa vida. E em Cristo somos lavados, justificados e santificados. Somente o Deus de paz pode nos santificar totalmente em corpo, alma e espírito, para que sejamos irrepreensíveis na vinda de Jesus Cristo. Na oração de Jesus, no Getsêmani, ele pediu a Deus que nos santificasse na verdade, que é a palavra de Deus. Quem pode nos limpar e purificar é a palavra de Deus por intermédio do Espírito Santo. No ponto 3, a santidade exigida pela palavra. A palavra de Deus, ela exige santidade durante a nossa jornada. Não temos tempo de brincar de crentes. Devemos temer a Deus e considerá-lo
um Deus santo. Deus se preocupa com a sua reputação e punirá todos que não honrarem a sua santidade, que está ligada à sua justiça, ao zelo e à sua glória. Quando ele manifestou-se a Isaías, ele revelou a sua glória e sua santidade e como ele está entronizado entre arcanjos e serafins, que declaram a sua santidade em todo o tempo, ao Deus Trino em todo o tempo. Devemos buscar um estilo de vida santo. Esse é o nosso compromisso. Nos purificar diariamente pela lavagem da regeneração e pela palavra de Deus. Não podemos ler a Bíblia apenas para preparar esboços de pregação ou para lecionar em nossas EBDs, mas para conhecermos a mente de Deus, o coração de Deus e a vontade de Deus. Por isso devemos amar a palavra de Deus e obedecê-la, pois por intermédio das Escrituras, sobretudo, conhecemos a vontade de Deus e o quanto Ele é santo. Um corolário, isto é, a consequência de uma verdade estabelecida da santidade de Deus, é que ele deve ser tratado como santo. Se eu sei que Deus é santo, você vai tratá-lo de qualquer maneira? Não. Se eu sei que Deus é santo, eu devo tratá-lo como santo. Deus mudou a sua forma de agir na atualidade. Quando lemos a Bíblia, encontramos Deus trabalhando de diversas formas. E hoje ele trabalha de uma forma diferente. Os seus métodos de operação mudam de uma era para outra. Mas ele não mudou. Seus preceitos morais, o seu caráter e os seus princípios espirituais continuam os mesmos. Ele é o mesmo Deus e ele exige santidade de todos. Nadab e Abiú morreram, apresentando fogo estranho no tabernáculo. Deus não tolerará alguém que profane a sua santidade. Ele deve ser honrado, deve ser temido. Devemos adorar a Deus no esplendor de sua santidade. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Deus não se importa com seus cargos, com seu dinheiro, com sua posição social, pois uma vida santa é o que realmente importa a Deus. Esse estilo de vida santo glorifica a Deus. A igreja será tratada com o mesmo rigor que Israel foi tratado ao jogar a reputação de Deus na lama. Ao nos misturarmos com o mundo e o pecado, fazemos com que o mundo despreze a santidade de Deus. No tópico 2, nós vamos falar sobre a santificação e os seus estágios. No ponto 1, a realidade da santificação. Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo, da minha aula, o link do meu WhatsApp. Você fala diretamente comigo, se você quiser adquirir esse PDF, né, da aula, exatamente como eu leciono aqui. E também o link da Hotmart, que você adquire mesmo PDF, sem nenhuma burocracia. Às vezes eu demoro para responder e lá você já adquire o PDF diretamente. Então, no primeiro ponto, a realidade da santificação. Qual é a realidade? A santificação é um ato, é um estado e é um processo pelo qual o pecador se torna santo. Nos tornamos santos quando? Quando nos aproximamos de Deus. E aí ele compartilha conosco o atributo de santidade. Perto de Deus, somos santos.
Quanto mais nos aproximamos, somos capacitados a morrer para o pecado e viver para a justiça, chamada de santificação progressiva. Acontece momento a momento da nossa jornada. Fomos predestinados a sermos a imagem de Cristo, o Filho de Deus. Devemos individualmente refletir a imagem de Cristo. As nossas atitudes comportamentais devem fazer com que as pessoas vejam Cristo em nós. Paulo escreveu que devemos nos purificar de tudo que contamina nosso corpo e espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. A santificação tem 3 visões variadas. A santificação batismal, que não vamos falar sobre ela hoje, já falamos em outras lições passadas. Perfeccionismo, que também não vamos falar, e a santificação progressiva, que é uma visão de Calvino, da teologia reformada, e ela destaca que a santificação, conforme ensinada na Bíblia Sagrada, ela aparece em 3 aspectos. Primeiro, santificação posicional, falaremos hoje. Santificação progressiva, que é a santificação experimental. E a santificação final, e se assim pode-se dizer, que é a glorificação. No ponto 2, 3 estágios da santificação. Posicional. O que é santificação posicional? Ela inicia-se na salvação ou no momento da conversão do crente. A santidade de Cristo é imputada a nós. No ato da conversão, todos os nossos pecados são perdoados por causa do que Cristo fez por nós na cruz. Então, nossos pecados já foram julgados lá. Imediatamente somos justificados, recebemos a justiça de Cristo e Deus nos vê como se tivéssemos morrido, sido sepultado e ressuscitado em novidade de vida com Cristo. É outra pessoa em Cristo. Essa é a santificação inicial. E aí, não preciso fazer mais nada? Toda obra é do Espírito Santo. Porém, não podemos oferecer nossos membros como instrumentos do pecado. Depois vem a santificação progressiva, que é a experimental, que acontece momento a momento da nossa jornada. Quando nos entregamos a Deus e renunciamos às obras infrutíferas da carne, nos desvestimos do velho homem e nos revestimos do novo homem, que foi criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade provenientes da verdade. Não podemos dar lugar ao diabo e nem mesmo entristecer ao Espírito Santo. Olhando para você agora, você está melhor do que quando você se converteu ou você está pior do que quando você se converteu? E o último estágio é o da glorificação, em que seremos semelhantes a Cristo. Neste momento, seremos transformados. Nosso corpo imortal se revestirá da imortalidade, da incorruptibilidade, e devemos ter essa esperança de que quando Cristo se manifestar, seremos semelhantes a Ele. No ponto 3, o alvo da santificação. Qual que é o alvo da santificação? Por que temos que santificar nossas vidas? O motivo de sermos santificados pelo Espírito Santo é o de que quando formos levados daqui, entraremos na dimensão celestial, no lugar santo, e somente os santificados poderão entrar ali.
Para termos um relacionamento com Deus, precisamos ser santos assim como Ele é. E isso é coerente. Deus não permite que aproximemos dele de qualquer maneira. Se Ele é santo, Ele não vai aceitar isso. Por isso enviou Jesus para restabelecer a nossa comunhão com Ele. O propósito da santificação é tornar o crente semelhante com a natureza e com o caráter divino, para sermos a sua santa habitação. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então esse tabernáculo tem que ser santo. Para sermos moradas de Deus, precisamos obedecer a palavra de Jesus e amá-lo. Você tem dúvida acerca de algum assunto? Às vezes surgem dúvidas. Está certo? Não está? O professor está falando está certo? O que o pastor está falando está certo? Você tem alguma dúvida? A Bíblia tem resposta para tudo. Ela exerce um ministério de santificação em nossa vida. A pergunta que devemos fazer diariamente é: o que a Bíblia diz acerca deste assunto? No último tópico, terceiro tópico, o julgamento do Deus Santo. Primeiro ponto, o Deus Santo. A Bíblia revela a santidade de Deus. Deus, ele é tão santo que nem com seu nome ele aceita descaso ou zombaria. Um dos 10 mandamentos ordena que o nome de Deus não pode ser tomado em vão. Ele é entronizado e aclamado santo eternamente. Isaías, ao ver a glória de Deus, temeu por sua vida. Por ser um homem pecador, teve seus lábios purificados e presenciou os serafins glorificando a Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Como filhos de Deus, precisamos levar a sério a questão do pecado e da vida de santidade. Tem crente que não leva a sério isso. Infelizmente, muitos perderam o temor a Deus, não estão levando a sério que o povo de Deus deve ser santo, isto é, separado deste mundo de pecado, separado da vã maneira das pessoas viverem, e alguns estão brincando de servirem a Deus. Muitos dizem, não sei se você já ouviu falar sobre isso, né? Muitos dizem que no céu haverá surpresa. Olha, a surpresa não é que pessoas que nunca santificaram suas vidas estejam lá. Esse tipo de surpresa nós não teremos. Mas a surpresa será para os que perderam a oportunidade de santificarem suas vidas, acreditando que Deus não se importa com a vida de santidade do crente. Ele é santo e justo e não faz concessões para o pecado. Não tem concessão para pecado nenhum. Não tem concessão para as nossas vaidades e para o nosso desejo de nos misturarmos com o mundo. Deus não abrirá concessões. Jesus rogou ao Pai que nos santificasse na verdade. Se foi por causa dos nossos pecados que Jesus morreu na cruz, foi moído por nossas transgressões, você acredita que Deus vai ser complacente com os pecados? Por quê? Deus nos chamou para ser santos. Ele é o parâmetro para uma vida santificada. E a vida, ela é muito curta para desperdiçarmos em desobediência e pecado. Em nossa jornada, fomos chamados para sermos santos. No ponto 2, santidade exigida. Ela é exigida da igreja e pronto. A santidade é exigida de todos. Deus não exige santidade apenas de uma pessoa. Às vezes nós ouvimos falar: mas o que Deus exige de uma pessoa não exige de outra. Deus exige que pessoas se comportem desse jeito, mas de mim ele não exige. Gente,
Não seja iludido com isso. A mesma santidade que Deus exige de uma pessoa, exige de mim, exige de você. Não tem diferença para Deus isso. Porque Deus tem um propósito com uma pessoa, então ela tem que ser mais santa. Não, todos nós temos que santificar as nossas vidas. Não pense que a separação do mundo que Deus exigiu de Israel, Ele não exige da igreja da atualidade. Podemos estar no século 22, não interessa. Deus não mudou. A santidade é a mesma. Na cruz, Jesus santificou a igreja, isto é, foi comprada para um propósito específico e devemos glorificar a Deus por isso. Jesus apresentará uma igreja sem mácula, sem rugas, sem defeito diante de Deus. E esta igreja que vai ser apresentada está sendo purificada pelo ministério da palavra. Você acredita que Jesus irá apresentar uma igreja deteriorada pela contaminação do pecado e cheia de rugas? Não vai. Não vai. Nunca. Ele não irá. Devemos nos apresentar a Deus em santidade. Andarmos por aí com um sacrifício vivo. Terceiro ponto, santidade e justiça de Deus. Não importe-se com que as pessoas falem de você. Você é cafona, tá por fora, não tá aproveitando a vida. Não se importe com essas coisas. O que vale para nós é a opinião que Deus tem a nosso respeito, não a opinião do que as pessoas pensam a nosso respeito. Se você é cafona, se você é brega, se você é antiquado, se você não está aproveitando o mundo que Deus fez aí para todos nós aproveitar sem pecado. Então, importa o que Deus pensa a nosso respeito, não o que o mundo está pensando a nosso respeito. Santidade e justiça de Deus. Santidade e justiça são atributos divinos que se relacionam. Santidade e justiça de Deus. Tudo em Deus é santo e justiça dele, e a justiça dele aponta para a sua retidão. Devemos reconhecer e considerar a santidade dele. O trono de Deus é santo. Os anjos são santos. E aí você, querendo usufruir de tudo isso e levar uma vida de qualquer maneira, não vai dar certo. Deus é santo, justo, reto e verdadeiro. Jamais deixará a humanidade impune da sua rebelião, como foi no dilúvio. Os homens se corromperam e a terra estava cheia de violência por causa deles. Hoje não está diferente. A terra está cheia de violência e muitos questionam por que Deus não está fazendo nada. Deus está fazendo. É nós que não estamos percebendo. O juízo está começando pela casa dele. Deus está limpando altares de várias igrejas e muitos estão sendo desmascarados. Ele não aceitará líderes brincando com a santidade dele. E depois o juízo chegará às nações. Ficamos chocados com a ousadia das pessoas ao se referirem a Deus. O cara lá de cima e tantas coisas que nós ouvimos por aí. E até mesmo, infelizmente, muitos crentes são ousados a falarem das coisas espirituais, de se referirem a Deus e perderam o temor. Assistimos horrorizados como muitos já não temem a santidade de Deus. Brincam com a morte de Jesus, com seu sacrifício na cruz, zombam da Bíblia, do nome de Jesus estão escarnecendo. Tratam Jesus como se ele fosse uma pessoa qualquer. Podemos chamar isso de ousadia maligna.
mas cada um receberá a recompensa por terem profanado a Deus e ao seu santo nome. De Deus, ninguém zomba, muito menos da sua santidade. Que o Deus de paz nos santifique em tudo. Corpo, alma e espírito sejam preservados, irrepreensíveis na vinda de Jesus. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário, como o Espírito Santo tem falado conosco. Estou muito grata a Deus por este despertamento durante este trimestre, que Deus continue abençoando o nosso querido pastor Osiel Gomes por trazer um assunto urgente para a igreja da atualidade. Eu quero mandar um abraço para você que está aqui semanalmente. Muito obrigada. Você que tem comentado aqui nas minhas videoaulas. Isso é muito importante para o meu canal. E se você quiser me ajudar, é só comentar no meu canal. E pronto, você já está me ajudando e curtindo também para que a minha aula chegue ao alcance de outros professores. Eu quero mandar um abraço para aquelas pessoas que me pediram, em particular, nossa irmã Valdeci da Silva Neval, em Itajuípe, Bahia, Maria Rafael, na EBD, Casa Amarela, bairro Nova Descoberta, em Pernambuco, um abraço, querida, e também para nossa Maria Tereza, nossa irmã Maria Tereza, que sempre está aqui comentando, muito obrigada, tem irmãos que eu já sei o nome deles todos aqui, porque tem comentado e agradeço o carinho de todos vocês. Nossa irmã Maria Tereza, em Nazaré da Mata, em Pernambuco. Um forte abraço a todos vocês e eu te espero aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir. Então.